Abra sua Bíblia. Nós estamos no ano de 2023, nós estamos celebrando nesta casa a dependência do Senhor, sim ou não? Amém ou não amém? Pergunta para o seu irmão, você depende de Deus ou não depende? Pergunta. O nosso tema é dependência do Senhor. E nós estamos celebrando isso desde o final do ano, na virada do ano. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Que indício há na sua vida, nos vários aspectos da sua vida, a começar pelo espiritual? Quais são os indícios que atestam, que declaram que você realmente depende de Deus? Dependendo de Deus nos vários aspectos da sua vida, quais são as evidências do resultado dessa dependência de Deus que está sendo ministrado, demonstrado, está claro, patente para você? Eu digo para você como indivíduo, só você. Não o seu irmão, sua irmã que está do lado, não aquele que caminha no setor que você trabalha na igreja, mas eu estou perguntando isso a você. Quais são as evidências na sua vida que atestam, que declaram que você depende de Deus? Quais são as evidências para você? Olha, eu realmente dependo de Deus por isso, por isso, por isso. Isso vai ser um assunto para outro dia, tá bem? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir do 35. Nós estamos como relembrados sempre, que bom que a igreja está sendo orientada, movida, dirigida. Eu me lembro quando a gente começou com algumas coisas que a gente queria caminhar junto, a dificuldade que era. Para arrancar da igreja o nome do livro do mês era uma dificuldade. Graças a Deus, o Espírito do Senhor, o evangelista Sérgio, tem nos dado condições de caminharmos juntos, de termos comunhão. Não há probabilidade de comunhão segura em área nenhuma da vida se ela não começar pela espiritual. Não só na igreja, mas na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. Se não tivermos unidade espiritual, os outros aspectos vão em algum momento naufragar. Mas que bom que o Espírito Santo tem nos alertado, tem nos dirigido, e a gente tem conseguido isso. Isso vai melhorar ainda mais. Eita, meu Deus, isso vai melhorar ainda mais. Até o Lucas fez assim ali atrás da câmera. Amém, graças a Deus. Quem achou a Bíblia? Quem achou o livro de Hebreus? Capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? A palavra? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? A palavra? Vem comigo então para o versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, ou numa tradução mais aprimorada, que havia um propósito no seu nascimento, com a sua vida, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Quem diz amém a palavra? Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tua palavra fiel e verdadeira. Obrigado pelo privilégio que nós temos nesta noite feliz, nesse santo lugar, de caminharmos unidos na tua palavra e com a tua palavra. Que ela ecoe forte na vida de cada um dos que estão aqui, mas também daqueles que estão em suas casas agora também te adorando, e daqueles que acessarão o link desse culto em qualquer hora, momento, dia, para te adorar, celebrar com este culto. Que a tua glória lhes seja tocada, alcançada, ministrada, para que haja, Senhor Deus, o mover do Senhor em nossas vidas, sobre todos nós. Quem concorda, diga amém. Porque este, Senhor, é um melhor lugar que poderíamos escolher para estar hoje. Neste momento, muitos dos nossos irmãos escolheram igualmente outras casas de oração para igual estar. A melhor escolha que puderam fazer. Nós te louvamos, te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Até falei com o Léo após a ministração do louvor, eu falei: rapaz, você fez a introdução da ministração de hoje, porque ele estava falando sobre desejos que vêm ao nosso coração, e eu quero compartilhar com vocês hoje exatamente sobre isso, sobre nossas escolhas, e aquilo que as nossas escolhas podem gerar em nossa vida, e na vida de outras pessoas também. E quando Léo ministrava aqui, eu entendi, escrevi até aqui, os desejos que estão em nós, eles estão intimamente ligados às nossas escolhas. Existem pessoas que são totalmente ligadas, ou guiadas, ou dirigidas pelos seus desejos. Elas não conseguem pegar os desejos, aqueles que são permanentes, mas alguns que vêm de súbito no coração, e passá-los pela peneira da palavra de Deus, para saber até então se eles vêm de Deus ou não. Existem muitos desejos que estão latentes na nossa mente, que a gente não precisa de revelação de Deus para discernir se eles são de Deus ou deixam de ser. Porque nós temos a palavra de Deus na nossa mão. E a palavra de Deus é o filtro para essas coisas. Então nós já entendemos que quando há desejos que vêm de súbito da nossa mente, e eles não podem permanecer não sendo de Deus, eles têm que ser expurgados imediatamente, lançados fora. E algumas pessoas às vezes não conseguem se libertar deles, porque fazem um exercício mental e acham porque veio da mente, simplesmente tem que rejeitar na mente. Mas eu quero lhe dizer que se eles permanecem, não basta rejeitá-los na mente, você tem que fazer declaração verbal, e em nome de Jesus Cristo repreendê-los, mandá-los embora, para que viva uma verdadeira libertação, já que você tem a percepção bíblica de que esses desejos não vêm de Deus para você. Quem entendeu? E aqueles desejos ou vontades que vêm à nossa vida, que a gente entende que são de Deus, a gente deve orar para que permaneça e que o Senhor nos dê condições de alcançá-los. E outros desejos, como chupar um sorvete, tomar um sorvete, é de Deus ou do diabo? Você vai lá e toma. Se passar mal, se você não passar mal,
São coisas corriqueiras da vida que você não precisa de um discernimento espiritual, a não ser um entendimento físico. Então existem desejos e vontades que são normais, são naturais. Há coisas que a gente escolhe na vida, ou que rejeitamos, a gente está sempre fazendo isso. Nem tudo que nós escolhemos é bom para nós. E nem tudo que nós rejeitamos é ruim. Às vezes, escolhemos e abarcamos desejos, pensamentos que são bons, vieram de Deus, mas às vezes nos surpreendemos e a gente chega ao entendimento que nunca vieram de Deus para nós. Há coisas que já fizemos na vida que deram resultados excelentes. A gente gostou do que gerou, do resultado que deu. Há outras escolhas que vieram da nossa vontade ou de algum desejo que a gente se arrepende tremendamente. Talvez eu esteja falando para pessoas que se fizeram uma retrospectiva da vida, e por que não dizer todos nós, porque me permita a liberdade com você. Você está aqui, e se você acha que tudo que você decidiu na vida é completamente, integralmente certo, eu vou dizer para você, ou você não está bom da cabeça, ou você precisa de libertação. Porque não há ninguém que pensou certo em tudo na vida e decidiu tudo certo. Nós erramos, nós nos equivocamos, porque às vezes nos guiamos pelo conselho de alguém, pela falha de alguém. Eu estou olhando para pessoas, se tivesse um espelho aqui diante de mim, tem até um negócio ali, como é que é o nome disso, pastor Enéas? Essa TV que está aí na frente, como é que é? Retorno. Estou vendo ali, estou olhando para mim. Já falei coisas, agi e tomei decisões na vida que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Quem comigo? Olha para a pessoa do seu lado para ver se ele é normal. Porque às vezes tem pessoa que não levanta a mão porque acha que só fez coisa certa. Tem gente que é doida. A Bíblia diz, e eu sei que você sabe, que há caminhos que ao homem parece direito. E quando a Bíblia fala ao homem, está falando do ser humano natural, que raciocina naturalmente. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. E a Bíblia assevera isso tanto que repetiu o mesmo versículo integral em Provérbios 14 e em Provérbios 16. Eu sei que você sabe, estou só lembrando. E existem coisas que a gente toma decisão que interferem também na vida de outras pessoas. Muitos de nós, ao tomar uma decisão, felizmente, ao pensarmos, ao vermos que aquela decisão também afeta a nossa família, pessoas que estão próximas a gente, até a igreja, não tomam aquela decisão, porque vai afetar a vida de pessoas. Existem outros que têm crise de doideira e falam assim, não estou nem aí, vou fazer e acabou. E às vezes essas decisões interferem e atingem e afetam tanto pessoas que nós amamos, ou dizemos que amamos. Eu sei, você sabe, que o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. Nós encontramos na Bíblia tantos homens que aparentemente eram sábios e tinham o poder de escolhas excelentes que fizeram tanta coisa errada, como Salomão, que pediu sabedoria ao Senhor e Deus lhe deu, e o final da sua vida foi terrível, péssimo. Ló pôs em risco a sua família por conta de escolher a cidade ou as campinas junto a Sodoma, Gomorra. Quando seu tio diz para ele, escolhe, se for para a direita eu vou para a esquerda, se for para cima eu vou para baixo, ou para baixo eu vou para cima, porque os seus pastores estavam degladiando por causa do muito gado. E ele escolheu, olhou, diz a Bíblia que ele olhou as campinas do Jordão, regadas. E a Bíblia diz que, parece que é nesse texto que ele falou que parecia como um jardim de Deus, ou alguma coisa assim. Talvez possa estar equivocando, mas era um jardim, era um local bem regado junto às campinas do Jordão,
produtiva, e ele escolheu aquilo ali, e ele não fez questão da sua escolha ser junto a pessoas que não serviam o Senhor. Ele teve um olhar puramente natural. Ele objetivou só resultados lucrativos financeiramente para a vida dele. Assim como Sansão, um homem dotado de uma unção tão grande de Deus que lhe capacitava a fazer proezas em nome de Deus e para o seu povo e do Espírito Santo, do poder que lhe acometia. E ele cometeu tantas atrocidades com a sua própria vida. O Salmo de número 25, versículo 12 diz que, o verso 12 diz que o homem que teme ao Senhor, Deus ensinará o caminho que deve escolher. Eu vou repetir: a mulher que teme ao Senhor, Deus a ensinará o caminho que deve escolher. E a gente vê na Bíblia não só exemplos negativos, mas a gente vê muitos exemplos positivos. O texto que eu li com vocês, ele fala de fé. E interessante que o versículo 35 do capítulo 10 de Hebreus fala: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quando a Bíblia diz não rejeiteis, ela está falando da possibilidade de alguém rejeitar. Está falando da possibilidade de alguém ver a glória de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, e medir consequências naturais. Porque os projetos de Deus para a nossa vida, ele tem uma escala de valores, de importância. O projeto de Deus para a nossa vida, primeiramente, é de salvação para a nossa alma, é de vida eterna junto com o Senhor. Quem diz amém? Mas às vezes nós pesamos na balança circunstâncias, situações espirituais que a gente sabe que deve fazer, mas aquilo pode gerar outras equivalências no mundo natural e a gente não está afim de viver aquilo naquele momento, ou alguma pessoa não está. E a Bíblia então diz que a gente não deve rejeitar esta confiança que produz um grande e avultado galardão. E ele diz por quê? Porque necessitais de paciência, de perseverança também, para depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que o texto está dizendo que a promessa de Deus vem depois de eu fazer a vontade dele. Muitos de nós querem a promessa de Deus, mas o que a Bíblia está dizendo, pelo menos nesse texto, é que a promessa de Deus está liberada para todos nós, mas o que está escrito aqui é que antes nós precisamos fazer a vontade de Deus, ou permitir ou desejar que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, ou aconteça na nossa vida de uma maneira integral, para que a promessa dele também o seja. E talvez seja por isso que o próximo versículo fala que a gente deve esperar mais um pouco de tempo. A gente tem que ter calma, porque o que há de vir virá e não tardará. E quando ele fala sobre isso, ele diz: porém o justo vai viver da sua fé, do seu relacionamento com o Senhor. Gosto de falar sobre isso, porque o ato divino para comigo, para com você, é graça, é um favor imerecido, é algo que eu não conseguiria tocar por mim mesmo. Mas a nossa resposta à graça de Deus é a nossa condução, é a condução da nossa vida em fé. A minha fé é a resposta à graça de Deus na minha vida. A sua fé, a sua vida de fé, de fidelidade também ao Senhor, é a sua resposta à graça divina que Ele fez chegar à sua vida. Alguém pode dizer amém a isso? Ele diz que o justo viverá da fé, porém se ele recuar, o Senhor diz: a minha alma não tem prazer nisso, ou nele, perdão. Se alguém declarar: eu quero viver por fé, eu quero levar a minha vida nesta fé no Senhor, também nessa fidelidade, e se recuar, o Senhor diz: eu não tenho prazer nessa pessoa que se posiciona. Como algumas pessoas podem dizer: olha, estou na casa de Deus há 30 anos, isso é bom. Estou há 50, isso é maravilhoso. Estou há 40, também é bom. Estou há 20, joia. Eu estou há um mês, estar na casa de Deus é bom também. Mas o que está inserido nesse entendimento não são basicamente os anos que eu já vivi na presença do Senhor, mas são
ou é o tempo que eu estou vivendo hoje e os dias que eu vou viver na presença dele. E tudo aquilo que eu já vivi em Deus, ele serve para ministrar para mim um hoje muito excelente em Deus. E aquilo que Deus ministra para mim hoje é uma confiança grande, é uma expectativa tão grande daquilo que eu vou continuar vivendo após hoje. Então, é muito importante. É claro que é muito melhor uma pessoa que já serve ao Senhor há 50 anos, já caminha com o Senhor há tanto tempo. Que maravilha! Claro que sim, isso é muito bom. Mas o que isso tem produzido na sua vida? O que isso tem produzido na minha vida? Não, eu já estou na casa de Deus há 30. Mas o que isso tem produzido? Tem feito você cair, apostatar da fé, cair da fé, negligenciar a fé, voltar atrás, parar no caminho, estar fora do caminho. Então, que adiantou? O que o Senhor quer de mim, quer de você, são decisões que tomamos nele e que nos fazem maduros, adultos na fé, se eu poderia dizer assim, maduros, compreendendo e conhecendo a Deus cada dia mais. Paulo diz que a gente tem que procurar conhecer a altura, a profundidade, a largura, conhecer o amor de Cristo, a dimensão do relacionamento com o Senhor, para que a gente seja cada dia mais maduro na fé. E ele então diz no versículo 39 que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. O escritor aos Hebreus diz isso. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nosso tempo com Deus e em Deus nos serve para trazer maturidade espiritual. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, da nossa salvação. E aí ele então, continuando a falar de fé, o escritor aos Hebreus diz que pela fé os antigos alcançaram testemunhos. E ele então traz um relato de vários personagens bíblicos, e eu escolhi falar com você o nosso personagem do mês hoje, a partir do versículo 23, acerca de Moisés, que você conhece esse texto? Já ouviu tantas pessoas falar disso que eu vou falar hoje? Mas talvez nunca tenha tocado o seu coração como vai tocar hoje. A Bíblia fala que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que havia um propósito divino nele. Moisés até os 3 meses não tinha poder de decisão, de escolha. Então os seus pais tomaram decisões por ele. As decisões dos seus pais podiam levá-lo a um desastre tremendo, mas porque eles estavam na direção de Deus, entendendo, compreendendo um propósito de excelência ou excelente de Deus sobre a vida daquele menino, eles arriscaram sua própria vida, as suas próprias vidas. O Moisés não sabia de nada, porque ele era apenas uma criança inconsciente do que estava acontecendo. Mas no momento, no período da vida dele, que ele estava inconsciente do que estava acontecendo, ele teve a sorte de ter pais totalmente conscientes da vontade de Deus para o seu menino, para o seu filho. E eles assumiram uma postura arriscada, mas porque compreendiam que havia um propósito de Deus naquilo que eles estavam fazendo. E quem compreende que há um propósito de Deus naquilo que está fazendo, na sua tomada de decisão, não mede consequência natural no sentido de riscos, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Alguém pode dizer amém? Quem sabe você está hoje diante dessa dificuldade, diante dessa decisão que tem que tomar, e ela é espiritual, ela pende para Deus, você tem consciência disso, mas ela lhe traz riscos na vida humana. Então não ouse
tomar a decisão errada, toma aquela decisão que é certa no Senhor. Você pode até estar se arriscando na vida humana, mas você vai ter alguém sobrenatural, glorioso, poderoso, supimpa, que vai te ajudar em tudo, e Ele vai te ajudar em toda essa circunstância, em toda essa situação, se você mantiver-se fiel a Ele e ao seu propósito. Eu ouvi alguém dizer amém a isso, e a Bíblia diz que ele, Moisés, já sendo grande, ele tomou algumas decisões por conta própria, porque ele já era grande. Quando nós vamos ler Êxodo, que fala do nascimento de Moisés, diz que a sua mãe o desmama e ele se torna uma criança já grandinha, então ele é levado para o palácio de Faraó. Algumas pessoas dizem que se Moisés continuasse ali no palácio, tudo se encaminhava para ele ser o novo faraó, porque faraó era um título de governante, não era um nome de pessoa. Mas isso é uma coisa muito equivocada, porque faraó tinha filhos, então jamais o Moisés herdaria, seria o governante do Egito e daquelas províncias. Mas alguém que também que pensa, poxa, se Moisés continua ali no palácio, por que ele teve que sair do palácio para ir ver os seus irmãos hebreus? Se ele continua ali, ele podia interagir com o faraó e com o novo governante que daqui a pouco assumiria. E ele, como monarca ali junto do faraó, ou do príncipe, ele poderia, de certa forma, ajudar o seu povo. Isso talvez seja uma realidade, se ele continuasse ali. Mas a Bíblia diz, no versículo 24, que quando Moisés já estava grande, ele não recusou a confiança em Deus, que tem grande e avultado galardão. Ele recusou outras coisas. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ou tendo essa escolha, tendo essa rejeição, porque a Bíblia diz que ele escolheu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Se ele recusou ser chamado, era algo que ele já tinha, é algo que havia sido oferecido a ele. Mas ele analisou a vida que ele estava vivendo e ele sabia que ele não era dali, natural daquele palácio. Ele sabia que a sua origem era outra. E ele então, fazendo pesar na balança essa sua decisão, ele resolveu sair do palácio e ver a sorte dos seus irmãos, como eles estavam. E a gente já conhece a história, eu sei que você conhece, e a gente está relembrando nesse tempo, que quando ele foi dar esse passeio fora do palácio, essa incursão fora do palácio, ele começou a ver como o seu povo estava sendo maltratado. E ele podia tão somente voltar para o palácio e falar: eu vou ficar quieto aqui, porque senão eu vou ser maltratado também. Eu vou ficar quieto aqui porque eu estou tão bem. Mas ele não teve uma atitude egoísta. Às vezes as nossas atitudes são egoístas demais. Quantas vezes o marido dentro de casa, o esposo é egoísta para com a sua esposa, e a esposa é egoísta para com o seu esposo. Quantas vezes os pais são egoístas em relação aos filhos? Talvez você ache um absurdo o que eu vou dizer, mas eu já ouvi de pais que às vezes esperavam os filhos sair para o colégio para eles comerem algumas coisas que tinham na geladeira. Coisas tão simples.
mas que mostram uma coisa não boa dentro do coração. Você já agiu assim alguma vez? Estava tudo preparado para comer, aí chegou alguém em casa, guarda, esconde, ainda fica orando, Deus leva, Senhor. Egoísmo, egoísta. E a Bíblia diz que Moisés saiu de si para pensar no seu povo, para pensar nos da sua família. E se ele, quando vai para Midian e fica lá 40 anos e depois volta, Deus fala com Arão, seu irmão, estando no Egito. Miriam estava no Egito. Com certeza, quando Moisés teve essa decisão de sair do palácio para olhar o que estava acontecendo com o seu povo, ali estava o seu irmão, ali estava a sua irmã, que também estavam envolvidos naquela teia de encarceramento e de serviço pesado. Agora imagine se ele não fizesse isso, imagine se ele não sentisse a dor. Me permita usar desse momento que eu entendo ser propício dentro do que estou falando, para você, que o seu pai e sua mãe sofreram e lutaram para dar a você uma melhor condição de vida, um estudo, uma profissionalização, e depois você cresce, ganha dinheiro e casa. Uma vez eu falei aqui de um grande cantor nacional, que as pessoas gostam. Para mim, como cantor, ele podia fazer qualquer outra coisa na vida, porque além de não ser evangélico, ele canta uns negócios doidos. Para mim, como cantor, ele não tem valor algum. E eu vi uma reportagem desse camarada com cordãozão de ouro, anelzão de ouro, carrão, chegando na comunidade para visitar sua mãe, morando numa casa muito simples, sem bolso externo. E ele cheio de riqueza. Como é que pode uma pessoa... não, mas a mãe dele não queria. Agora começou os artistas, né? De vez em quando aparece no YouTube, o camarada chama a mãe para visitar o apartamento, a casa, e aí depois que ela olha, parabéns, entrega a chave para você, e todo mundo chora. Agora virou moda fazer isso também. E eu não estou dizendo que isso não seja nobre, mas tem gente que gosta de mostrar para o público que estava fazendo, para pelo menos, quem sabe, ganhar mais dinheiro ainda, como resultado daquilo que deu para a mãe. Às vezes nem o coração estava naquilo, mas queria fazer aquilo para se promover. As pessoas fazem muitas coisas para se promover, até atitude de caridade. Por isso que Deus falou, quando você fizer alguma coisa assim, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita fez. Não se promova com isso, porque senão não vai demonstrar o verdadeiro sentimento que levaria normalmente uma pessoa a fazer aquilo. Existe outro sentimento camuflado, que é a autopromoção em cima de uma pseudo-graça ou pseudo-misericórdia. E a Bíblia então diz que o Moisés recusou. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. E a questão aqui não era só recusar ser chamado filho da filha de Faraó, é viver o oposto. Não, não quero ser seu filho. Então continua aí no palácio, você já se acostuma, fica aí. Não, a questão é que, não, você vai se recusar a isso? Então, sai daqui. Mas ele não fez isso com fala, ele não fez isso verbalmente, ele não escreveu uma carta. Minha querida, muito obrigado pelo seu acolhimento, eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu estou fora do palácio. Não, a história diz que ele agiu. Quando ele viu um dos seus ser oprimido, ele foi defendê-lo, e ele estava com tanta força para defender. Segundo alguns comentaristas falam que foi isso. E ele foi forte demais, ele acabou levando outra pessoa que ele foi desgrudar do seu irmão a óbito. Interessante que quando Moisés teve essas escolhas, quando a gente olha a história,
a gente entende que ele não sabia, não conhecia exatamente o propósito de Deus. Embora sua mãe e seu pai entendessem que havia algo diferente, mas ele não sabia ao certo. E eu quero exatamente dizer para você isso, que às vezes você tem um sentimento que é trazido pelo Espírito Santo, te impelindo a fazer alguma coisa, e você não tem ideia do que aquilo significa na sua vida ou pode gerar na sua vida. Mas quando aquilo é de Deus, e tem coisas na sua vida que são de Deus, tem coisas acontecendo na sua vida hoje que são do céu, é o Espírito Santo que está fazendo, que você compreende por causa do Espírito dele que está ministrando sobre a sua vida, que você igualmente não sabe o que aquilo vai te levar, mas a questão não é saber exatamente o que aquilo vai nos levar, ou onde vai nos levar. O importante é saber, eu estou em consonância com a vontade de Deus. Estou fazendo agora, eu não tenho entendimento exato, mas eu tenho certeza, a paz de Deus está no meu coração, Ele é o hábito das minhas decisões. E eu estou em paz com o meu Deus, o Espírito Santo está ministrando paz ao meu coração. Então eu vou tomar essa decisão em Deus, eu vou agir dessa forma. E você não sabe qual é o resultado daquilo, mas não importa. O que importa é que você está tranquilo. O Espírito Santo está lá carimbando de você. Ok. Mas o contrário é tão terrível. Quando se está fazendo algo que se entende. Me permita, já que eu falei que ele está carimbando ok, já está lá carimbando recusado. Não. E a pessoa insiste em fazer, porque é a sua vontade. Quando a pessoa consegue fazer com que a sua vontade esteja acima de um propósito divino. Enquanto eu falo a você, totalmente consciente, ser esta vontade de Deus, essa palavra para hoje, que trouxe muita edificação ao meu coração, enquanto discorria sobre ela, pensando sobre ela nesse dia, me trouxe muita edificação. Com toda a simplicidade da minha fala, eu tenho certeza que está trazendo também edificação ao seu coração, e que vai ser remédio de Deus, bússola de Deus, para tomadas de decisões na sua vida. E eu lhe afirmo com o poder da palavra que compartilho, o Espírito que está aqui, que toda decisão tomada por você fora da vontade de Deus, o Senhor vai te dar poder e autoridade para mudar. E não existe cárcere, correntes, prisões que vão te deter. O Senhor vai te dar plenitude de liberdade para que você acerte agora. Oh, aleluia! Quantos de nós conseguimos ter um coração tão grato a Deus, relembrando circunstâncias e situações e novas oportunidades que o Senhor nos deu, e a porta foi aberta e a gente entrou por aquela porta que Deus abriu, e a gente tomou decisões na vida que às vezes muitas pessoas próximas a gente, olha, te levantaram, deixaram você em suspense. Será que é bom fazer isso agora? Mas você estava em oração, você estava num propósito. É razoável quando pessoas se colocam em oração e propósito, e outras não estão nem aí para a vontade de Deus. Essa decisão seja tão dispareada de uma razoabilidade humana. Mas quando o Espírito de Deus opera em nós, e é nessa decisão em consonância à palavra de Deus, muita gente pode... Você acha que foi normal? Assim, Moisés recusou e acabou?
Ele tinha um monte de amigos, irmãos. Você não acha que eles chegaram para ele: Moisés, você está doido? Que isso, rapaz? Você está indo embora mesmo? Você tem certeza que você vai fazer isso? Rapaz, olha só o que você ganhou aqui nesse palácio. Olha a formação que você teve. Você é um príncipe. As pessoas te tratam bem. Você acha que foi fácil para ele? Não foi. Mas era uma decisão de fé. E uma decisão de fé, Léo, não é embargada por qualquer conceito ou conselho, até bom, humanamente falando. Mas era uma decisão de fé. E aquela expressão que sua mãe e seu pai viram nele quando nasceu, viram um propósito divino na sua vida, estava sendo encaminhado na sua decisão, irmã Lene. Viram um propósito divino, e quanto tempo do propósito divino começou para aflorar, para desabrochar. Agora não era mais mamãe e papai que iam tomar decisão, mas agora era o homem maduro, consciente, que mesmo vivendo no palácio, tendo todas aquelas farturas e benesses, a Bíblia diz que não foi apenas escolher não ser mais. Eu abro mão de ser reconhecido filho da filha de Faraó. Não. O problema é que esta decisão dele levava ele para o outro lado. Aqui ele está numa beleza de vida, mas escolhendo, tomando essa atitude baseada nessa escolha, vai acontecer o oposto. Aquele que era o queridinho, agora vai deixar de ser. E não era apenas não ser mais aceito no palácio, era ser perseguido. Porque a palavra diz que ele fugiu do faraó, que quando soube do ocorrido, procurou para matar. E se eu sei, você sabe também do poder desses impérios, não era o faraó que procurava para matar. Ele tinha pessoas ao mando dele, sobre as ordens dele, para procurar, para matar. Mas assim como a Elias, o Acabe procurou para matar, procurou, mas não achou, não encontrou, porque estava debaixo da proteção de Deus. A mesma coisa com você. Ele pode procurar, usar as artimanhas humanas, usar antes amigos, agora inimigos, modos de vida, até a justiça, procurar, mas não vai te atingir, porque quando nós tomamos decisões em Deus, nós temos a proteção do Altíssimo. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas você tem certeza? Tenho. Já orei. Eu já conversei com Deus. Eu já me entendi. Mas sim, é agora o momento. E a Bíblia diz que ele escolheu, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó, como está escrito aqui no versículo 24, ele escolheu antes ser maltratado com o seu povo, com o povo de Deus. E aí vem a pá de cal dessa sua escolha. Antes ter um pouco de tempo, ou por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então o que o escritor aos Hebreus está dizendo, que não era apenas trocar o palácio pela servidão, não era apenas trocar as benesses do palácio pela vida rudimentar que aquele povo escravo vivia. Não era apenas isso. Era trocar o que era vontade de Deus por aquilo que não era. Era trocar o céu por outra coisa. Não era apenas trocar o certo pelo duvidoso. Ele trocou o certo pelo mais certo.
ainda que aquela troca ou aquela escolha lhe trouxesse muitos prejuízos na vida humana. Ele escolheu isso aqui. E o texto diz, por que ele trocou? O versículo 26 diz, porque ele trocou, tendo por maiores riquezas a vergonha, o sacrifício de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então o que Moisés estava trocando era o momentâneo pelo eterno, o visível pelo invisível, uma glória temporal por uma glória eterna. E eu quero lhe informar que as suas escolhas, nossas escolhas enquanto aqui, têm a ver exatamente com isso. E às vezes nós não medimos as consequências disso. Mas o Espírito de Deus que aqui está na minha vida, está na sua vida, está trazendo enquanto falo, uma constituição da vontade dEle, uma confirmação dentro de você. E quem sabe um constrangimento espiritual, sim, eu já escolhi coisas fora da vontade de Deus, e hoje eu estou pagando um preço muito alto, e quem sabe há preços que você vai continuar pagando, mas quem sabe há preços que o Senhor te alivia esse fardo hoje, e tira esse peso de sobre os seus ombros, e deita descanso à sua alma, e tira os argumentos do inimigo, que te prendem, que te pressionam, e te dá alívio hoje. Oh glória, aleluia, oh glória a Deus, porque você não se arrepende, não se arrependeu de ter feito a melhor escolha na sua vida, de colocar Jesus como primeiro na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E uma palavra vem à minha mente, como aconteceu lá no reinado Medo-Persa, que havia um edito de exterminação dos judeus, e que Esther clama ao seu marido o rei, revoga o edito. Ele diz, eu não posso revogar, eu já assinei, é uma coisa que tem que se cumprir, esse momento de opressão vai haver, mas e aí, mas o que nós vamos fazer? Aí ela disse, rei, então tá bom, já que você não pode mudar o edito real, porque a lei de Medo-Persa não se revoga, dá para você fazer uma lei aí, ao menos para o povo se defender, na hora que forem atacados se defender. Isso eu posso, e fez lá a lei, autorizo a todo judeu que for atacado, quando for atacado se arme para se defender. E a Bíblia diz que naquele dia os seus inimigos foram derrotados, porque eles se armaram, porque houve um outro edito, não que negava o primeiro, mas que dava a eles condições de se armar. Povo de Deus, o Senhor tem nos dado armas espirituais, o Senhor tem feito concessões à nossa vida, a você, mulher de Deus, homem de Deus, jovem, o Senhor tem nos dado armas espirituais. Existem coisas que parece que não se revolvam no mundo espiritual, mas existem coisas que se renovam para com Deus. Poder de guerra, poder de batalha espiritual, o Senhor tem dado a nós esse poder, Ele tem dado a nós o revestirmos-nos da armadura dEle. E às vezes nós ignoramos, agimos como se não existissem, e a armadura está lá, e tem gente se vestindo dela. Tem gente aqui se vestindo dela, se revestindo da armadura de Deus. Mas quem sabe há também alguém aqui esta noite que não está nem aí para essas armaduras, ou para essa armadura que é o seu número exato. A justiça de Deus, que funciona como uma couraça, a cinturão, que funciona, verdade que funciona como um cinturão, a salvação que funciona como um capacete, a palavra que funciona como uma espada, ou melhor, a espada que funciona como a palavra que funciona como uma espada, a fé que funciona como um escudo, o evangelho da paz que funciona como um sapato para te proteger.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, para que a gente possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O Senhor tem dado à sua igreja todas as armas espirituais para vencer os desejos do coração, as vontades que vêm sorrateiras à nossa mente, à nossa vida, e que nada tem a ver com o propósito de Deus para nós. Em nome de Jesus Cristo, com a palavra que eu estou compartilhando, não por mim, mas pelo poder da palavra, levanta a minha mão e proclamo, em nome de Jesus Cristo, o desvendar dos nossos olhos, o desnudar dos nossos olhos, qualquer entrave da mente sair, para que a gente tenha percepção daquilo que é ou não seja a vontade de Deus para nós, e que a gente olhando saiba, porque você sabe escolher, você quer a vontade de Deus, você não quer aquilo que não seja a vontade de Deus para você, mas o inimigo quer de alguma forma camuflar, quer fazer com que pareça o que não seja. E o Espírito de Deus tem o poder de abrir os nossos olhos, os seus. Eita glória, para que a gente saiba qual seja a vontade de Deus, e se esse pensamento, se esse desejo é produzido pelo Espírito Santo, ou se é fruto de uma cilada satânica para nos deter, para nos amarrar. E ainda que você tenha caído nela, há um princípio libertador hoje para quebrar isso, para arrebentar isso, e te dar o poder de fazer novas escolhas, desta vez em Deus. E ainda que se sofra na pele, se sofra na carne, em nome de Jesus nós escolheremos a vontade de Deus. Nós escolheremos a vontade de Deus. Nós escolheremos a vontade de Deus. Cadê sua mão? Cadê sua mão? És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Enquanto a equipe vem para cá, cante mais uma vez. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Moisés, você vai escolher isso mesmo. Você não vai ter mais vínculo com a gente, Moisés. Nós não vamos mais nos ver, Moisés. É isso que você quer? Eu prefiro sofrer fazendo a vontade de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo que vocês têm aqui no Egito. Eu decidi, chega. Houve um tempo que me trouxeram para cá, eu não podia escolher, mas agora eu escolho sair. Quem sabe, escute, escolheram para você. Talvez você, não é que você não queria, mas talvez você não tinha ideia do que aquela atitude, aquela escolha te levaria. Naquela época, você era tão simples. Naquele momento, você era tão infantil. Não tinha malícia no seu coração. E alguém te induziu a tomar aquela decisão, e você tomou. Mas se você foi induzida a tomar uma decisão que te fez tanto mal, e também no aspecto espiritual, que é o mais importante, o Espírito de Deus te dá liberdade hoje
de tomar a sua decisão. Chega, eu escolho sair dessa situação, eu escolho deixar, eu escolho recusar-me a ter o desfrutar do pecado, daquilo que é oposição à vontade de Deus para a minha vida, para viver o propósito dele para mim. É fácil cantar os cânticos que nós cantamos aqui. De quando em vez eu repito isso, é fácil repetir essas canções, mas pô-las em prática, a palavra e as canções que nós cantamos aqui não é tão simples, porque algumas decisões nos são penosas, dependendo do envolvimento que elas trouxeram em nossa vida. O ressentimento se assentou, outros sentimentos estão juntos. É preciso abandonar tudo isso, é preciso vencer tudo isso, e humildemente dizer ao Senhor: eu quero assumir uma postura diante do Senhor hoje. O Espírito de Deus que aqui está te dá poder e autoridade. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele tinha em vista a recompensa, e ele deixou o Egito, não temeu a ira do rei, a fúria, porque ficou firme como vendo o invisível. Quando Estevão narra, e eu já falei isso esses dias atrás a vocês, e eu sei que vocês sabem, ele então ressalta o tempo que o Moisés fica em Midian, 40 anos. 40 anos aprendendo a não se importar mais consigo, mas a se importar com as ovelhas do seu sogro. Parece que Deus estava falando: você foi tão egoísta até agora, tomou uma decisão arrojada, sofreu, vazou. Agora eu vou te ensinar a ter carinho pelos animais, cuidar das ovelhas do seu sogro, para depois você aprender a valorizar a gente e a pastorear pessoas. E a escola para ele foi tão forte que ele disse para Deus: quem sou eu que vá diante desse povo? Ué, Moisés, você não estava sendo preparado para continuar sendo príncipe, para estar do lado do faraó e ser influente em um império? Eu até estava, mas esses 40 anos de escola do deserto me fizeram desaprender tudo aquilo. Eu aprendi algumas outras coisas que me fizeram tão rudimentar, tão rude, que eu não sei se consigo fazer. Às vezes é assim que acontece, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente se acha impotente para ter uma decisão, porque a gente fica pensando: o que os outros vão pensar? Mas se você pensar o que Deus vai pensar, talvez isso te fortaleça e sedimente no seu ser a determinação de tomar as decisões que você precisa. E existem decisões, foi ministrado aqui pelo Léo, que há decisões na nossa vida de romper com a vida que a gente sabe que não agrada a Deus, mas que de alguma forma agrada ao nosso ego. Eu vou romper com isso, eu sei que não agrada a Deus, eu não quero ter o gozo do pecado, eu vou me libertar disso, desses sentimentos, desses pensamentos, e agora eu vou ser para a glória de Deus e para servir somente ao Senhor. Você que está aqui, sabe em que está amarrado, em que está atado. O Espírito de Deus te abre a franquia de uma determinação, de uma decisão hoje. Eu vou abrir mão de tudo isso. Ainda essa semana eu estava conversando com 4 irmãos aqui numa reunião, de algumas coisas que nós estamos idealizando, pensando em fazer na igreja. E eu estava recordando um tempo em que eu fui a uma cidade muito longe daqui, que eu nunca tinha ido, lá em Manaus, participar de um congresso chamado Tremendo. E eu estava lembrando a eles que naquele dia nós éramos 250, 260 pastores lá em Manaus,
um lugar doido de quente, misericredo. E eu estava sentado na grama, onde era a última ministração, a entrega de algumas coisas, e eu me lembro como se fosse hoje. E eu fiquei ali com Deus, chorando com Deus, querendo me servir de tudo aquilo que o Senhor estava me dando a viver nele. E quando eu abri os olhos, está lá os encontreiros assim, ó, como olhando para mim aí, porque todo mundo já tinha vazado, só estava eu naquele lugar lá, naquele gramado ali, diante do poder de Deus, diante da graça de Deus que eu não queria perder. Eita glória! Era em outro estado, eu voltei para casa, e aquilo que o Senhor me tocou naquele dia, meus irmãos, era que fazem muitos anos, 25 a 30, não sei precisar. Eu disse: Deus, isso acaba hoje aqui, nunca mais isso vai acontecer. Não é porque eu posso, não é porque eu consigo, mas porque eu fiz uma aliança com o Senhor, e o poder do forte entrou na minha fraqueza, e que se eu falar para vocês, falar isso, mas interferia demais no meu relacionamento com Deus. E naquele dia o Espírito Santo me esfregou na cara, e eu me arrependi e disse: isso nunca mais vai acontecer. E nunca mais aconteceu. Não porque eu tenho poder, mas porque quando nós damos lugar ao poder de Deus na nossa vida, a gente consegue. Eu estou dizendo que você consegue se libertar de qualquer vicissitude na sua vida, ou de qualquer coisa que você compreende pelo Espírito que atrapalha, interfere no seu relacionamento com Deus, e você quer determinar hoje: eu não quero que nada mais interfira no meu relacionamento com Deus. Hoje eu escolho abrir mão e lançar fora de mim qualquer coisa que interfira no meu relacionamento com o Senhor, e o Espírito de Deus vai te dar poder. O Espírito de Deus vai te dar poder, e você vai conseguir ser o que você quer ser em Deus, porque antes de você querer ser isso em Deus, Deus quer que você seja isso nele. Então Ele já te libera poder e autoridade para você viver esta vida em Deus. E a palavra mais importante é: eu quero ou não quero, eu vou determinar ou não vou determinar. Isso não é eu determino e vou fazer, não, eu vou determinar, e eu quero a força de Deus, o poder do Senhor para eu viver isso. Por gentileza, fique de pé. Eu prefiro ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Então eu abro mão do palácio para viver o propósito de Deus. Eu não sei como vai ser o meu futuro, exatamente não sei dizer, mas eu sei que o Senhor vai me garantir um futuro, porque sou eu quem sei, diz o Senhor, os pensamentos que penso ao vosso respeito, os planos e projetos que tenho para a sua vida, são planos e pensamentos de paz, para dar a você o fim que você espera. Eu quero, Jesus, eu quero, Senhor, a tua vontade para a minha vida. Igreja, eu estou falando em meu nome, não no seu. Se você quer, levante a sua mão e diga para Jesus: Jesus, eu quero o teu projeto para a minha vida. Jesus, eu quero o teu projeto inteiro, integral para mim. Eu quero viver o teu tudo.
Eu quero viver, Senhor Deus, a completude daquilo que o Senhor tem liberado para mim, para minha casa, para minha família, para a igreja onde eu te sirvo. Cadê você? Você está declarando isso para Ele. Eu não estou vendo, eu estou de olhos fechados. E se tivesse de olhos abertos, não estava vendo o seu coração. Eu estava vendo somente a sua mão e talvez o seu semblante. Mas há um que nos vê, há o Senhor que vê o nosso semblante, vê as nossas mãos, mas vê o nosso espírito, pesa os espíritos. Ele está aqui, Ele está olhando para nós, Ele sabe como nós estamos, mas Ele também tem o poder e sabe como Ele quer nos deixar. Eu quero lhe dizer que pode muitas coisas ter sido enganosas para você, erradas para você, equivocadas para você, mas se você está levantando a sua mão, está dizendo: Jesus, eu quero que o teu projeto se cumpra integralmente na minha vida. Olha, aquele que está em Cristo agora, nova criatura é, as coisas velhas vão passar, já se passaram, tudo vai se fazer novo na sua vida. Senhor, será que eu consigo? Ele vai dizer: não, você não consegue, mas eu vou te ajudar e você vai conseguir. Cadê as mãos que se levantam? Cadê as orações que se fazem a Deus agora? Aleluias, cadê você que quer dizer para o Senhor: eu quero sim, Senhor, eu quero sair dos palácios da vida humana, eu quero sair das coisas que me atrelam à vida velha. Sim, Senhor, eu quero me desligar, eu me recuso a viver uma vida em contraste com a tua vontade, eu me recuso a viver um projeto de vida que não é aquele que o Senhor escolheu para mim, eu me recuso, eu quero viver a tua vontade. Cadê você que acena para o céu, não apenas com a sua mão, mas com o seu espírito? Cadê você que se dobra ao querer de Deus, à vontade do Senhor? Cadê você? É um momento de oração, é um momento de contrição do coração, é um momento de quebrantamento, é um momento de celebrar ao Senhor e viver o projeto de Deus. Aleluia, de querer viver o projeto de Deus, os pensamentos de Deus.